Então, vamos lá. Boa noite para quem está chegando aí agora, para quem está nos ouvindo. Nós já estamos no capítulo 6 do livro Renovadas, né? Já passamos da metade do livro. E hoje nós vamos estudar mais um atributo de Deus, que muitas vezes são considerados, alguns atributos são considerados juntos, ou como diz a nossa autora aí, como irmãs, né? Na semana retrasada, nós estudamos a misericórdia, e hoje nós vamos aprender sobre a graça. E vamos ver, então, quão gracioso Deus é para nós, pecadoras. E para começar, vamos orar. Então, para a gente começar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de estarmos buscando o conhecimento da Tua palavra, conhecer os atributos que o Senhor tem para nós. Obrigado porque através da leitura bíblica nós temos aprendido como o Senhor quer que seja as nossas vidas, qual é a sua vontade para nós, que possamos estar exercitando, agindo de forma que te agrade, e que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos entendimentos para estar compreendendo cada vez mais a Tua vontade sobre nós. Nós agradecemos por cada mulher que está assistindo, por cada menina que está podendo assistir isso, participar, que o Senhor venha nos conduzir na Tua direção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira solapada, né, que os capítulos são bons porque eles vêm batendo na gente, né? A primeira eu já achei assim de cara aquele versinho que tem debaixo do título, que diz assim: foi a graça que ensinou meu coração a temer e a graça que aliviou os meus temores. John Newton, 1779. Eu já achei isso assim extremamente profundo, já achei isso extremamente impactante, como a graça faz o nosso coração temer, né? Temer de ter temor a Deus e não de ter medo. E que a graça alivia os nossos temores, aquilo que nos aflige é a graça que nos dá aquela respirada. Então, aí foi a primeira, né? Eu falei, nossa, esse capítulo promete, já começando assim, né? Então, graça. O que é graça? Se a gente for pegar o significado, ela é o quê? Um favor imerecido de Deus, ou seja, ganhar algo que nós não merecemos. E quem estava na aula da EBD domingo passado já teve uma prévia, já teve assim um bom, né? É um complemento. Eu podia vamos pular esse porque já teve domingo mesmo, então a gente não precisa mais. Mas a gente sempre tem algo mais a acrescentar, né? E a gente vai relembrar 3 pontos importantes que nos ajudam a entender um pouco melhor sobre a graça. Aí, se você está com o seu livro aí, abre lá na página 91, mas isso foi falado na reunião da semana passada. Eu não estava presente, mas eu assisti a reunião, né? Porque tem que estar acompanhando, né? Então, quem não assistiu, assista lá, porque foi muito boa. Então, lá na página 91 diz que os atributos que nos ajudam a entender melhor, eles andam juntos, são a justiça, a misericórdia e a graça. E o que é a justiça? A justiça é receber o que nós merecemos, né? Deus é justo, nós já vimos isso, e por isso ele não pode deixar de nos fazer pagar por aquilo que nós fazemos quando nós desobedecemos a sua lei. Porém, Jesus pagou esse preço por nós, de forma que, por causa da justificação em Jesus Cristo, nós recebemos o quê? A misericórdia. Então, o que é misericórdia? A misericórdia é não receber o que nós merecemos. Por isso que uma está muito ligada à outra, né? Por quê? Porque Jesus pagou o preço da culpa que era nossa. O nosso erro, ele pagou por nós. Então, nós não ganhamos aquilo que nós merecemos por misericórdia, por causa da justificação, da justiça de Deus.
Então, até aqui, deu para a gente ligar, ver como uma está ligada à outra? Então, agora nós vamos pensar um pouco sobre a graça, sobre esse atributo que nós vamos ver hoje. Apesar dela ser muito relacionada com a misericórdia e com a justiça, mas também nós temos que associá-la a um outro atributo de Deus que é muito importante, que é o amor. O amor. E a gente já viu também isso lá no capítulo 2 desse livro, quando se fala que o amor, ele se expressa em graça. E já que a graça é o favor de Deus imerecido, nós não podemos parar, né, somente nessa definição de graça. Então, a graça é só o favor imerecido. Não, porque a graça é receber aquilo que nós não merecemos. O que é que nós não merecemos? O amor de Deus, por causa dos nossos pecados. Então, a graça está intimamente ligada também com o amor. Então, a gente vai vendo que cada vez que você vai estudando um atributo, é como se fosse uma corrente. Um está ligado ao outro, que está ligado ao outro, que está ligado ao outro, e todos fazem uma conexão de nós para com Deus e de Deus para conosco. Isso que é bem legal. Esse amor de Deus é aquele amor que a gente já estudou, que é o amor ágape, é o amor direto de Deus. Lembra que nós vimos várias definições, vários tipos de amor que existe, mas nós vamos falar desse amor que é o amor ágape. Aí você abre lá em João 10:10, e aí a gente vai ver sobre esse amor. Quem achar primeiro aí pode ler para nós, por favor. João 10:10. Lembre-se que nas nossas reuniões a gente tem que estar equipada com Bíblia, livro, se alguém anota, tem que estar toda assim, ó, toda dinâmica aí para a gente poder estar trabalhando. Então, João 10:10, quem achou pode ler. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a revelação de Deus para nós. O amor de Deus é para nos dar vida e vida em abundância. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Jesus não deu para nós apenas um alívio. Ele deu não apenas um alívio da pena que a gente merecia lá pelos nossos pecados, que é a morte. O que ele nos dá? Ele nos concede também uma oportunidade de viver uma vida de graça acima de qualquer medida. Ou seja, não é uma vida apenas de sobrevivência. Eu estou sobrevivendo, estou conseguindo me manter. Não, não é apenas só escapei da morte, pronto. Sobrevivi, escapei da morte. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida ao máximo, vida em abundância. Sabe quando a gente transborda uma caneca de água, a gente vai ferver alguma coisa e transborda, é aquilo que é em abundância, né? Aquilo que está sobressaindo, é aquilo que está a mais mesmo, é uma vida ao máximo. E um dos exemplos que a autora cita, e é bem interessante, é a história do filho pródigo. Lá em Lucas, a gente já viu, já conhece bem, mas o que acontece nessa história? O pai recebe o filho que foi embora, que se afastou, que abusou da sua conveniência lá. Como que o pai o recebe? O pai o recebe com graça. Se a gente fosse analisar como seria a justiça, qual seria a justiça? Não, você já pegou seu dinheiro, você já gastou tudo, a sua parte, ó, problema seu. Não seria isso, entre aspas, o correto? Você já teve a sua parte, já gastou, problema seu agora, ó, se vira. Você não soube aproveitar, mas o pai o recebeu com graça. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença, que vai muito além do que ele merecia. E Efésios 3:20 fala que Deus, ele nos dá além daquilo que nós merecemos, infinitamente mais de tudo que nós pedimos, de tudo que nós precisamos, realmente Deus está lá. Abre lá o seu livro na página 109, que a gente vai ler um trechinho, que eu achei bem
interessante para a gente tá lendo. Ali está na metadezinha do primeiro parágrafo, né? Diz assim: a sua graça é a expressão de seu amor pelos pecadores, uma demonstração de favor que não é simplesmente adequada, mas também é abundante. É o simples reconhecimento de um fato paterno. Eu amo ainda mais. Deus ama ainda mais. Aí lá para metade do segundo parágrafo diz assim: a sua graça é dada livre e incondicionalmente. Por definição, a graça não pode ser conquistada por nosso mérito, o que é uma coisa boa, porque não possuímos nenhuma justiça própria com a qual pudéssemos garantir qualquer coisa boa da parte dele. Não podemos convencê-lo a nos dar graça, nem mesmo com os nossos melhores argumentos, porque ele já conhece todos, os verdadeiros e os falsos. Não podemos coagir a Deus a nos dar graça, porque ele sempre é mais forte do que nós. E ele concede graça na medida que ele deseja. E isso sim é perfeição. Então, Deus, em sua soberania, estende a graça a nós antes que nós possamos contemplar a possibilidade ou o valor. A graça não é pagamento por algo que nós fazemos, e tampouco ela é merecida. Por quê? Porque a graça é receber aquilo que nós não merecemos. Então, olha como uma coisa vai completando a outra, como uma coisa vai ligando a outra e vai unindo os nossos entendimentos. Estão me acompanhando? Estão conseguindo? Belezinha? Joia. Quando começou a pandemia, vocês se lembram quando ia no mercado, como que era um sufoco? Aquelas filas enormes, o pessoal com os carrinhos lotados, aquele desespero, não sei se vai faltar arroz, se não vai, papel higiênico, sabonete, o povo desesperado. E a gente viu, eu fui no mercado uma vez nessa situação, e eu vi as pessoas assim, desesperadas mesmo, pegando, precisando ou não, se ia estar dentro do vencimento ou não. Na verdade, elas não estavam nem aí para o próximo. Se a pessoa que estava do lado, se você estava levando 10 pacotes de bolacha, você podia levar só 5 e deixar mais 5 para outra pessoa que tinha filhos, alguma coisa? Não. Você pegava o seu e, ó, cada um que se vire, cada um por si. E, na verdade, esse é um comportamento que nos não mostra graça. Você não está mostrando graça ao seu próximo quando você faz isso. E, infelizmente, se a gente parar, pensar friamente, com certeza, em algum momento, mesmo que tão distante, a gente já agiu de alguma forma assim. Pode ser que você não tenha feito isso no mercado, mas às vezes aquele último pedaço de bolo na mesa do café, do coffee break, você falou, eu cheguei primeiro, ops, tô nem aí. Os jovens se atrasaram, problema deles, azar deles, né? Ai, tem um pedaço ali, não quero nem saber se mais alguém quer, eu que vou comer. Então, às vezes a gente vê, mas a gente gosta de exigir a graça, né? Nossa, quando alguém nos trata com graça, quando alguém nos trata mostrando importância, isso é bom para a gente, né? E às vezes a gente esquece de demonstrar isso para os outros. Então a gente vê como a gente não merece realmente a graça de Deus. Porque se Deus dependesse de alguma atitude nossa para nos dar a graça, como eu diria, nós estaríamos totalmente desgraçados, sem graça alguma. Então, a graça, ela realmente é algo que nós não merecemos, mas que por amor, por um grande amor, Deus derrama sobre nós. E quando a gente assume um papel de achar que nós merecemos a graça, nós estamos agindo igual ao irmão mais velho do filho pródigo. Mas eu estou aqui, eu trabalho com você, como que eu não tenho direito das coisas? E às vezes a gente está nesse patamar, né? E eu achei assim mais uma solapada, né? Quantas vezes a gente já não agiu dessa forma? Mas eu mereço. Como assim, né? Como não? É meu direito? Não, nós não temos direito. Nós não temos direito nenhum.
E isso é importante a gente entender que nós não somos merecedores da graça, mas Deus, pelo seu infinito amor, ele nos dá graça. E nós esquecemos que graça é um presente. E muitas vezes a gente ganha presente, não só porque nós merecemos, mas muitas vezes a gente ganha presente porque a gente não merece também. Mas porque é um presente. Né? Às vezes vocês ganham, nossa, nem precisava tudo isso. Quantas vezes você já não falou diante de um presente? Nossa, não precisava tudo isso, né? Ah, imagina, se você se preocupou comigo. Então, é isso. Graça é um presente de Deus. A gente olhar para Deus e falar assim, nossa, Deus, que bom que você me ama, que bom que você se preocupou comigo. Acertou exatamente, era isso que eu queria. Quantas vezes a gente ganha aquele presente? Nossa, parece que, né? A pessoa entendeu ali o que você estava precisando, te deu exatamente aquilo. É aquilo que a gente precisava naquele momento. E a gente tem uma notícia bem impactante para dar. Talvez você saiba, talvez não, mas a graça, ela existe desde o início da criação. Muitas vezes a gente acha que a graça só existe pós-Jesus. Só que Jesus já estava lá na criação. Então, a graça existe desde o início. Nós vivemos na época, na era da graça, né? Antes, o que valia mais era a lei, mas a graça já existia desde o princípio. E a gente viu na IBD, lá, desde Gênesis, já aparecendo a graça de Deus. Então, a graça veio por intermédio de Jesus. Vai lá no seu livro, na página 111, tem lá um texto do A.W. Tozer. Alguém sabe qual livro, qual importância tem o Tozer? Quem sabe aí? Algum livro importante que o Tozer já escreveu? Isso é conhecimento útil, inútil, sei lá. Senhor dos Anéis, Hobbit, tudo é do Tozer. Aí você fala assim, nossa, uma coisa ali é um escritor cristão, né? Amigo de C.S. Lewis. Então diz assim, a graça realmente veio por Jesus, mas não esperou por seu nascimento na manjedoura ou na sua morte na cruz para se tornar operante. Então é bem interessante a gente associar isso, porque às vezes a gente simplesmente se associa a graça somente à época neotestamentária, mas já estava agindo lá desde o princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra e foi feito a semelhança, a nossa semelhança, ele diz, a semelhança dele, do Pai, a semelhança do Filho e a semelhança do Espírito Santo. Até aqui tranquilo, meninas? Todo mundo conseguindo aí acompanhar? Voltando à pregação de domingo, parece que domingo foi uma base para a nossa lição de hoje. Achei que foi bem interessante, porque tanto a aula foi sobre graça, e o Rafa também, na pregação, ele cita também as bem-aventuranças, lá o Sermão do Monte. E quando fala sobre o Sermão do Monte, fala sobre aqueles que são felizes. Né? Eles são felizes não porque eles estão vivendo ou tendo apenas coisas agradáveis, mas pelo sofrimento, pelas coisas difíceis. Eu estou lendo Eclesiastes, estudando Eclesiastes também, e o capítulo 7 fala que Deus fez tantos dias bons quanto os dias maus, e Ele está em todos os dias. Então, quando a gente para ali no Sermão do Monte e vê, nos leva a refletir sobre essa vida abundante que Deus nos dá, essa vida abençoada, mas abençoada por quê? Abençoada porque nós estamos viajando, porque nós temos emprego, ela é abundante porque nós temos saúde, o porquê? Ela é abundante porque Ele nos dá de acordo com as nossas necessidades. Não é simplesmente por eu ter viajado constante, ou por ter carro, por ter trabalho, por ter família, por ter um bom emprego, por entrar na faculdade, por passar na prova. Não, não é por isso. E aí a gente vai abrir lá em Mateus, no capítulo 5, e a gente vai ler esse pedacinho da bem-aventurança. E hoje eu conversando com meu irmão à tarde, eu estava falando para ele, né, que a gente está passando por dificuldades e por isso a gente é feliz.
porque a gente não é feliz porque a gente está só nas coisas boas, a gente é feliz porque a gente está passando por essas dificuldades, porque é isso que a palavra de Deus diz para nós. Alguém pode ler aí para mim, por favor, do versículo, Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 10, tá bom? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha só. Até o 10? Até o 10 tá bom. Até o 10 tá jóia. Olha só que interessante. Será que a gente tem prestado atenção nisso? Né? Que a gente, às vezes, está feliz. Quando a gente está feliz é porque está tudo bem? Ou a gente está feliz porque Deus colocou algumas coisas na nossa vida e a gente se torna feliz por estarmos crescendo espiritualmente nessa situação? Porque quando está tudo bem, você nem presta atenção direito em Deus. Está tudo bem. Agora, quando a coisa aperta, parece que valoriza um pouco mais. Você entra num acordo melhor com a necessidade com Deus e você vê a mão de Deus cuidando de você, te direcionando. Você parece que você sente, você até busca mais a Deus, né? Quando você está passando por isso. E é interessante quando a gente analisa um pouco essa questão. Será que a gente tem se arrependido quando a gente vê o nosso pecado? Será que nós choramos quando a gente vê o nosso pecado? Será que a gente tem aprendido a nos submeter à vontade de Deus, a desejar o que realmente é verdadeiro? E a gente para e pensa assim, nossa, como é profunda a palavra de Deus, né? Como chega ali e fala assim, olha, é aqui que você está errando, menina. É aqui que você precisa se aperfeiçoar. Então, a gente precisa realmente buscar esse conhecimento, buscar esse crescimento na palavra de Deus para a gente entender e receber a graça, entender essa vida abundância que Ele tem nos dado, né? Então, a gente vê que pobreza, sofrimento, mansidão e fome abre o nosso caminho para essa vida abundante, essa vida de amor que Ele tem prometido para nós. E é muito diferente dos conceitos que nós temos, porque a gente pensa que a gente vai estar bem quando está tudo bem. E, na verdade, a gente está bem com Deus quando as coisas não estão tão bem. A gente valoriza um pouco mais. É bem o contrário do que o mundo, às vezes, diz o que é uma vida abundante, o que é realmente uma vida plena. E a gente vê que a vida plena é uma vida plena de humildade, e não abundante de riquezas. Não é isso. Então, é bem interessante a gente ir buscando o conhecimento e não ficando naquele conhecimento raso, tá bom, o que eu entendi tá bom, não, vamos buscar mais, né? Tiago 4:6 diz que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, dá graça àqueles que têm sido humildes diante de Deus. Então, a gente precisa realmente receber a graça por ser humilde, não por ser soberbo. Deus dá graça a quem abraça essa vida abundante para que nós possamos viver como Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Nós podemos nos espelhar em como Cristo agiu com humildade. Nós somos ensinadas pela graça e também fortalecidos por ela. Então, da mesma forma que a gente aprende com a graça, nós somos fortalecidos por recebermos a graça de Deus. E a graça de Deus, ou o favor imerecido de Deus, é o que realmente alimenta a nossa santificação, que é um daqueles outros atributos de Deus, mas esse é daqueles, né, que às vezes a gente precisa prestar bem atenção. Foi o primeiro atributo que a gente aprendeu, e lembra que é o único atributo
que ele é repetido 3 vezes, né? Lembra que ele é santo, santo, santo. E ele nunca é amor, amor, amor. Poder, 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 justo, justo, justo. Aí ele é santo, santo, santo. Então, esse é um daqueles que é para a gente também, ó, frisar bem. Aqueles que querem andar em humildade diante de Deus serão ensinados pela graça e fortalecidos pela graça. Então, nós precisamos aprender com a graça. Ela nos ensina o quê? A obedecer à lei, a lei moral de Deus. E aí a gente entra naquela questão. Se a gente achava que a graça é só neotestamentária, a lei seria então só veterotestamentária, só Velho Testamento. Só que, lembra que Jesus falou que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para completar? Então a lei continua valendo para nós. A lei continua valendo para nós, mas a gente consegue cumprir a lei por causa da graça. É com a graça que a gente cumpre a lei. É amar a Deus sobre todas as coisas, é a graça. Amar o próximo é a graça. Honrar pai e mãe é a graça. Não matar é a graça. Não cobiçar é a graça. Então a gente vê como a gente precisa da graça para cumprir a lei. Então, ela é muito importante, ela é muito importante. Sem a graça, nós somos incapazes de obedecer à lei. Então, a graça e a lei são totalmente interligadas, a gente não tem como separar. Pega o seu livro de novo, lá na página 115. Lá na página 115, no primeiro parágrafo. Diz assim: não perca isso de vista. A graça nos ensina a obedecer à lei moral de Deus. Sem a graça, seríamos incapazes de obedecer à lei. Embora a lei nos apontasse para a nossa necessidade de graça, a graça nos aponta para a nossa necessidade da lei. Olha como as duas estão ligadas, uma não funciona sem a outra. A graça nos capacita a nos submeter humildemente ao bom governo de Deus. E Deus dá graça aos humildes para que eles façam o quê? Exatamente isso, para que eles cumpram a lei. Então, uma está muito ligada à outra. Não tem como você falar de lei sem graça e não tem como você falar de graça sem lei. E todos ligados ao amor. Se a graça fosse tão somente um dom gratuito de Deus que cobre os nossos pecados, como então a gente conseguiria crescer em santidade se nós formos negligentes à nossa obediência? Ao mesmo tempo que a misericórdia nos convida ao vá e não peques mais, ao mude de rumo, a conversão, ou seja, que não permaneça como está, a graça ainda mais não nos mostra que não dá para experimentar a graça de Deus se não desejar obediência. Então, não adianta você pegar assim, a misericórdia fez com que eu mudasse de rumo, mas se eu não receber a graça de Deus, eu não permanecer obediente a Deus, vai ter um elo dessa corrente quebrada ali. Porque a graça, ela nos leva a um caminho de quê? De santificação. Lembra que a gente vai voltando cada vez aos atributos e um está sempre ligado ao outro, um está sempre ligado ao outro. Ela nos convida a deixar de almejar aquilo que é um dom gratuito, que é a justificação, e lembra que a gente já viu sobre essa justificação. Então, a gente precisa entender que a graça vai nos levar à santificação. Não tem como você procurar um atributo só desses de Deus e falar, não, só esse aqui para mim está suficiente. Não, não. Todos são importantes, todos estão interligados, né? Tá tudo ali, um ligado ao outro. A graça significa que foi pago. Todo aquele pecado nosso já foi pago, a dívida já está quitada, e isso a gente precisa aceitar pela fé. Não é algo que a gente vai palpar. Parece até um jargão de comício eleitoral, né? Sozinho eu não consigo, juntos somos mais fortes. Mas com Deus a gente consegue, sozinho realmente a gente não consegue. Pensa que é fácil a gente alcançar algum desses atributos de Deus que são comunicáveis, que são para nós? Não.
Não são fáceis. É fácil você ter uma vida santa? É fácil você ter uma vida justa? Uma vida misericordiosa? Uma vida cheia de graça? Não é fácil. Sozinha, realmente a gente não consegue. E com quem que a gente consegue? Somente com Jesus, somente com Ele. Não tem como a gente tentar isso sozinha, né? A gente não vai conseguir mesmo. Tem uma citação lá na página 118 de D.A. Carson, dizendo que a santificação é como um esforço impelido ou incitado ou provocado pela graça. Ou seja, a santificação não funciona pela nossa força, pelo nosso querer, mas pela graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus, da santificação, e a santificação depende da graça. Uma está muito ligada à outra. E aí, como que a gente consegue isso? Como? Ah, Cris, não sei, como será que eu vou conseguir isso? É pelo Espírito de Deus. Abre lá sua Bíblia, mais uma vez, vamos trabalhar com a Bíblia lá em Zacarias. Zacarias 12, versículo 10. Quem abrir aí, rapidinho, quem for espada rápida aí no gatilho, consegue ler pra gente. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Nós somos filhos de Davi? Somos? Tá aí a promessa de Deus, que Ele derramaria sobre nós o Espírito da graça. E é esse Espírito que nos ajuda a enxergarmos essa vida abundante, essa vida que a gente tem condições de tratar o próximo também com abundância, né? Nós, sozinhos, realmente nós não conseguimos. Nós precisamos de Deus para ter isso aí. Nós recebemos além do que nós merecemos. Nós devemos fazer ou agir de forma diferente. Por quê? Porque lá em Mateus 7,12, diz que tudo quanto que a gente quer que os homens vos façam, nós devemos fazer também. Eu quero que faça algo de bom, faço algo de bom. Eu quero abençoar alguém, serei abençoada. Então, a gente precisa fazer aquilo para os outros, aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Uma hora ou outra vão fazer. Né? Se você começa a dar só vinagre para seu filho, como é que ele vai tratar você quando você envelhecer? Adivinha o que ele vai pôr? Vinagre, foi isso que você ensinou. Né? Agora, se você trata com mel, se você trata com carinho, se você trata com doçura, provavelmente é isso que você vai receber. Pode ser que não, pode ser que não. Como pode ser que sim? A probabilidade maior é que você trate alguém bem e essa pessoa venha te tratar bem também. Então, é isso que é bem interessante. A gente fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Né? Não esperando isso, mas acreditando que isso pode acontecer. Essa é uma regra de ouro. Né? Você já foi egoísta alguma vez? Uma vez só? Infelizmente não, né? Infelizmente a gente já se viu sendo egoísta numa prateleira de supermercado, não deixando nada para os outros. Ah, promoção, eu peguei tudo, quero nem saber, né? Tava lá, peguei tudo, né? Quem daqui não gosta de ser um cliente preferencial, cliente VIP, ser tratado, né? VIP, ó, que chique, né? Deixando os outros para trás.
não vemos problemas de, muitas vezes, as pessoas nos tratarem de uma forma especial, mas a gente precisa tratar os outros de forma especial também. A gente precisa pensar no próximo também. A gente tem aquele costume de olhar só para as nossas necessidades, olhar aquele velho jargão, né? Olhar para o meu umbigo e não se preocupar com o próximo. E esse não é o tipo de vida, esse não é o tipo de ensinamento de Jesus para nós. Então, isso não é uma demonstração de graça, não é uma demonstração da vida que ele deseja para nós, que é uma vida abundante. Então, qual que é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para nós depois de tudo isso? A Regina até postou no story dela lá, né? Qual é a vontade de Deus? Lá, né? Grifou tudo ali e tal. A vontade de Deus é que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Não apenas sobreviver, mas ter uma vida completa, uma vida plena, uma vida que nada falta. Não se tratando de bens materiais, mas se tratando do lado espiritual. Porque os bens materiais pertencem à vida debaixo do sol. E a nossa preocupação é com a vida acima do sol. É com a vida com Deus. Então, a gente sabe que daqui a gente não vai levar carro, a gente não vai levar roupa, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar nada. Então, a nossa preocupação é com a vida espiritual. É por essa vida que Cristo veio e que Cristo morreu, para nos dar esse tipo de vida, essa vida abundante. Porque elas são as misericórdias de Deus que nos impede de sermos consumidos, né? As misericórdias de Deus impede que nós sejamos consumidos. E a graça de Deus nos possibilita, então, termos essa vida plena, essa vida abundante, essa vida completa. Se o meu relacionamento com Deus está alinhado com essa graça, se tiver em conformidade, então o que ele deseja? Ele deseja que isso seja estendido também àqueles que me rodeiam. Porque que vantagem eu tenho de ganhar um presente e escondê-lo tão escondido e nunca mais usar, e não usar esse presente? Nenhuma vantagem. E só eu vou usufruir? Não, vamos usufruir. A graça é esse presente, vamos usufruir. Vamos estender esse presente ao nosso relacionamento com o nosso próximo. A gente lembra muito, quando a gente fala de relacionamento com o próximo, a gente lembra o quê? Do bom samaritano. Ele estendeu graça quando ele viu aquele homem caído no caminho. Ele estendeu graça ali, cuidando de um estranho, e que muitas vezes a gente é muito fariseu, né? A gente passa distante, não estou nem olhando, não vi nada, e a gente não demonstra graça. A gente perde algumas oportunidades quando a gente deixa de demonstrar graça. Só que a graça, ela nos mostra como andar pelo caminho estreito, o caminho de Deus, mas é o caminho certo. Às vezes a gente quer caminho largo, mas esse não é o caminho certo. E a graça, ela vai nos fortalecer e nos ensinar em cada passo, enquanto nós caminhamos em direção à santificação. Lembra que esse é o nosso primeiro objetivo de vida, ser santo, porque Deus é santo, né? Então, se a gente refletir a graça é mais um daqueles desafios diários para nós. Né? Cada capítulo é um desafio, né? A santidade é um desafio, a justificação é um desafio, a misericórdia, o amor. A graça agora também é mais um desafio para nós. Demonstrar humildade é difícil, não é fácil. Né? Por isso que nós precisamos o quê? Nós precisamos de graça. Para a gente louvar a Deus, aquele que nos dá uma graça sem medida, porém suficiente para mim. Muito maior do que a nossa iniquidade, né? Afinal, ela é o quê? Ela é a revelação do amor do Pai para nós. Então, o estoque de graça de Deus nunca se esgota. Nunca se esgota, é abundante. Esse estoque está sempre à nossa disposição, mesmo a gente não merecendo, porque a graça não é merecida por nós, mas ela está lá à nossa disposição de uma forma toda especial, como demonstração de amor para nós. E isso é tão lindo, é tão reconfortante a gente, depois de tanta paulada, de tanto, né?
chicotada de Deus, a gente fala assim, nossa, eu não mereço nada disso, mas ele mesmo assim, ele me dá. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo, é muito reconfortante a gente saber que ela está à nossa disposição, mesmo a gente não merecendo. Tranquilo, meninas? Tranquilo? Agora eu quero saber, uma por uma, qual foi a parte desse capítulo que mais pegou, assim, aquele puxãozinho de orelha, mais aquele beliscãozinho, assim, que foi lá no fundo. Vamos lá, quem vai ser a primeira a falar? Um só é pouco, né, Cris? A gente é modesta, né? Então, assim, você tem que perguntar o que não puxou a orelha. Mas, então, eu vou falar primeiro, já vou logo no começo. O que começou a puxar a minha orelha foi aquela parte que fala que muitas vezes a gente é igual o irmão do filho pródigo, né? Nós assumimos o papel do irmão mais velho do filho pródigo, que se acostumou tanto com a fartura que acredita que seja por direito e não um dom divino. Aí eu ainda coloquei assim, nossa, pior que é verdade, né? A gente acaba achando que a graça é nossa por direito, e não é, né? A gente não merece, mas parece que a gente se apossa dela, ela é minha e fica comigo. Então, as bordoadas já começaram aí, já, entendeu? E ela ainda fala assim, que tem gente exigindo a graça, né? E a gente para e pensa assim, fala assim, nossa, alguém exige? Nossa, exige. Exige, né? Tem gente que exige a graça, Senhor, me dá graça, me concede graça. Como assim? Né? E a gente fala assim, meu Deus, eu não mereço, porque se eu estou pedindo algo, se eu estou exigindo, é sinal que eu mereço, mas eu não mereço. Né? Então, e a gente vê como a gente precisa aprender, né? Eu acho que isso é legal, porque a gente, né, fala assim, nossa, eu preciso melhorar aqui a minha oração, né? Misericórdia, Senhor. Quando você acha que você está certo, você está errado. Exatamente. Você Né? fala assim, não, então, agora vai, agora não vai. Né? Nesse capítulo eu estou bem na fita, nunca estou bem na fita, é incrível, estou sempre de recuperação nessa matéria. Vamos lá, quem mais aí? Fala, Rê. Primeiramente, me perdoem pelo atraso, aconteceu imprevisto, tá? Mas eu falei, eu vou entrar, porque depois eu me peço perdão para as irmãs, né? Depois você pega o comecinho na gravação. É chato, né, entrar atrasado, mas eu acredito que é pior eu não participar, né? Então, assim, ontem eu li lá no meu trabalho, e aí eu já comecei lendo, parando, orando, chorando, e lendo e orando. Mas, assim, eu acho que foi o capítulo que eu mais marquei. Ele está todo, praticamente todo, amarelinho, né? Mas aqui na página 109, lá no finalzinho, onde ele fala, né? Ela fala que Deus ele não depende de nós para nada, né? E às vezes a gente acha que se eu não fizer, né? Essas coisas, né, que o ser humano tem, mas Deus não depende de nós para nada, nem para nos dar graça, né? Ainda ela fala aqui, ó, não podemos convencê-lo a nos dar graça, nem mesmo com os nossos melhores argumentos, pois ele já conhece todos eles, os verdadeiros e os falsos. Olha só, né? Não podemos coagi-lo a nos dar graça, porque ele sempre é mais forte do que nós. Então, assim, ó, tá todinho amarelinho aí, para você ver, ó. Eu destaquei mesmo, eu fui lendo, aí eu falei, não, esse aqui eu vou destacar. É onde fala também do filho pródigo aí, que a Berê citou, né? Então, foi assim a parte assim que... uma delas, né? Que me chamou bastante atenção, porque aí eu fiquei pensando, né? Tem gente que fala assim, Deus depende de você para fazer isso, para fazer aquilo. Deus precisa de você para fazer... Deus não precisa de nós para nada. Ele nos usa, nós temos o privilégio,
de ser usado por ele como ferramenta, né, para fazer a obra, né? Mas às vezes a gente até se sente como ferramenta esquecida, né? Porque dependendo da situação ali do contexto que a gente está em determinada época, você fala assim, nossa, eu não estou fazendo nada, né? Eu não estou fazendo nada, mas Deus está ali trabalhando em você, né? Para te aperfeiçoar, né? Mas ele não depende de mim para nada. E eu falei, caramba, né? Tá aqui o que eu sempre, quando eu via as pessoas falando, né? Assim, que Deus precisava de você para isso, para aquilo, eu falava, mas Deus não precisa da gente para nada. E aqui ela falou, ele não depende de nós para nada. Imagina só se ele dependesse de qual é a nossa capacidade para tentar agradar. Nenhuma. Nenhuma. E a gente tenta agradar. Tem um jargão que fala que Deus sem o homem continua sendo Deus. E o homem sem Deus não é nada. Então, nós sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, então, é nada ao quadrado. Né? Sem Deus é nada ao quadrado. Então, assim, aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? É só um Deus que nos ama mesmo, que é capaz de nos dar toda essa graça, toda essa misericórdia que ele nos dá, sem a gente merecer. Sem merecer. É isso que a gente precisa entender, a gente não merece. Mas ele eu gosto de ler lá no meu serviço, porque lá eu fico sozinha e eu fico escutando só o barulho dos bichos lá, que lá tem muito bicho, né? Passarinho e tal. E eu fico meditando, sabe? Aí eu falei, meu Deus, né? Aí a gente fica passando um filme, assim, você fala, eu não mereço nada disso. Nada, eu merecia era o castigo mesmo, merecia ser... Até na disciplina, Deus é gracioso com a gente, né? Porque ele nos disciplina, mas com graça, né? Com misericórdia, em amor, né? E é isso, eu vou parar de falar, porque eu falo demais. Legal. Quem vai ser a próxima a falar qual foi a parte mais tocante? Vamos lá? Dou-lhe uma? Oi, Cris. Vai lá, Fala você. Ai, fala você, tá? Fala as duas, pronto. Eu li, mas eu não, hoje eu estava com a cabeça meio tonta, para variar. Não guardei muito, assim, eu sempre faço até as perguntas, mas hoje a cabeça estava meio variada. É o frio. O frio, a gente fica meio... A pressão mexe. Slow motion mesmo. Mexe um pouco. Fala você, fala aí, muita graça, tem muita coisa boa. O livro é todo bom. Eu gostei do versículo que fala, né, lá em Tito, que fala que a graça nos educa para viver, né, conforme Jesus nos ensina, né? Então eu imagino a graça como um professor, né, que é o próprio Jesus, né, nos ensinando ali como viver. Então eu entendi isso mais sobre a graça. Muito bem, detalhe importante aí. Nilma? Estou vendo você com o dedinho lá, já estou antecipando. Eu vou falar o que eu anotei aqui durante o que eu estudava. Enquanto eu lia, fui anotando algumas passagens aqui. Então, eu anotei que a graça de Deus é perfeita, abundante, soberana para com as nossas vidas. Embora não merecemos, mas pela sua misericórdia para conosco, nós temos essa graça, né? Deus demonstra sua graça hoje, sempre e toda a eternidade. E eu sou abundantemente abençoada e reconheço as minhas falhas, os meus pecados, e quanto eu sou pequena diante de Deus, né? E tantas coisas mais. E agradeço pela graça dele, né? Que me fortalece a cada dia. A graça nos ensina a obedecer à lei de Deus, como diz aqui no livro, né? Acho que até você citou hoje. E a graça não tem preço, né? Não tem custo. A conta já foi paga por Cristo Jesus. É de graça. Legal a gente ver que a graça foi de graça, né? A graça é de graça.
A graça nos edifica e nos fortalece. E Deus dá graça aos humildes, né? Quando somos humildes, Deus nos dá graça. Foi o que eu anotei aqui. Aliás, algumas outras coisas mais, mas eu destaquei essas. Legal. Muito bom. Zezé? Você leu o capítulo, Zezé? Está desligado o seu áudio, mas eu vi que você fez assim. Dessa vez eu não comprei o livro, porque eu fiquei atrapalhada esperando. Ah! Aí eu nem. Quando você falou do livro, já tinha esgotado. Mais uma, então. Vamos O ficar próximo atenta aí. eu compro. Vamos ficar atenta que eu quero ver se a gente já libera os livros antes da Black Friday para vocês aproveitarem aí os descontos aí, hein? Porque eu não sei comprar pela internet, então eu dependo de você aí para comprar meu livro. Pode deixar que a gente vai ver se a gente consegue. Vou mandar a lista de possíveis livros para o ano que vem, para a Berê tá me ajudando a selecionar, mas vamos ver se a gente, antes da Black Friday, a gente já libera para a gente aproveitar, né? Afinal de contas, senhora. Né? Desconto, quem não gosta de desconto aqui, né? É. Quase de graça. Você pode comprar o meu, que aí depois eu só pago para você. Beleza. Val, você chegou a ler, Val? Não, né? Tá sem livro também? Não tem livro. Falha minha também. Eu ia perguntar para vocês se podia tirar a cópia e passar para elas. Então. Então, eu não tinha certeza se pode, nem fotografar, né, Cris? Acho que não pode. Na verdade, não pode. Eu... Tirar cópia em papel, extremamente proibido. Com certeza não, né? O que a gente pode fazer, talvez seja tirar a foto, mandar, mas assim que vocês terminarem de ler, vocês apagarem para não ficar na memória do celular, para não ter nenhum problema também. Mas é algo que é complicado, porque eu sei que tirar fotos de trechos não tem problema, desde que citado. Agora, o capítulo inteiro, aí a gente já entra numa outra lei diferente. Vamos andar na lei. Vamos andar na lei. Vamos andar na lei. Né? Mas, assim, de vocês ouvirem já é alguma coisa. O importante é mesmo, não li e tal, mas a gente está falando aí. E a Hiroko conseguiu ler, Ri? Consegui. Então... Até comentei hoje com a Berê de manhã. Ai, meu Deus, que vergonha. Nessa torta humilde. Porque, assim, já faz um tempo, né, que eu falo assim, que eu me achava uma pessoa humilde, porque eu não me acho superior a ninguém, eu não me acho melhor do que ninguém, mas existem algumas atitudes que a gente acaba, né, sendo soberba. E eu sempre pedi a Deus que eu não quero ser soberba, mas existe um ponto que eu tenho dificuldade quando eu sou injustiçada. E pode ser até num pedaço de bolo. Foi... Eu até falei para ele, eu falei assim, nossa, que vergonha. Aqui onde eu trabalho, eles fazem no último dia do mês a comemoração dos aniversariantes do mês. E o bolo é o meu preferido que eles compram, né? Que é o da Sodier, de ninho com morango. Aí o bolo não era muito grande mês passado. Eu sei que tinha sushi, sashimi, um monte de coisa que eu não comia, e eu estava assim, toda feliz no bolo, né? E começaram a cortar o bolo, e eu não sou aquela pessoa de ser uma das primeiras a pegar, eu deixo pessoas servir. Aí quando foi os últimos pedaços, aí foi eu e mais 4 meninas que recebeu o pedaço de bolo. O meu foi o menor, ainda foi sem um morango. Eu falei, mas tinha que ser, mas que injustiça, né? Ou quando acontece alguma coisa de eu ser injustiçada em questão, né, do consumidor. Né? Comprei uns negócios aqui para o Jefferson que ele estava precisando em um cinto, e o cinto foi o que eu menos olhei só a parte da frente, porque eu já estava cansada de andar, de procurar a mochila para ele, de procurar o guarda-chuva daquele tamanho. Aí eu peguei e confiei na gerente. Ela foi lá, eu falei, eu quero o cinto de couro, porém, no máximo até 50 reais. E ela foi lá, ela pegou, com certeza, eu falei assim, com certeza ela pegou aquele, porque estava com defeito, porque tinha um monte daquele. Ela foi e pegou aquele, e ela já dobrou. E eu não olhei. Quando eu vi, ele estava cortado por dentro, assim, um pouco cortado.
E eu devia ter perguntado para o Jefferson, só que aí, se ele ia querer ou não, ou querer trocar, porque ia ter que ir lá para Santo André. E eu fui trocar em Mauá, na loja que tem aqui. Aí, quando eu fui trocar, e foi uma pessoa bem perturbada, falando que era gerente, falou assim, não, você não vai trocar aqui, porque aqui não pode, não sei o quê, você vai ter que ir para Santo André. Eu falei, não, eu não vou ir para Santo André, porque eu acabei de voltar de lá, vocês não vão pagar gasolina, não vão pagar minha passagem, e eu não vou poder ir lá, e eu tenho mais o que fazer. Aí, esse gerente começou a crescer, e ele já é alto, e eu detesto gente alta, folgada. Folgado alto, né? Porque folgado alto é um tipo de pessoa que quer me intimidar. E eu falei, eu não vigiei. Aí eu falei, você vai trocar assim, vamos lá pro fundo. Aí eu já falei assim, já apontei para ele lá pro fundo, e ele não queria ir, queria impedir de eu entrar. Eu falei, não, você vai lá pro fundo, você vai resolver esse problema. Aí ele começou, não, que eu não vou resolver essa bomba e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom, eu vou chamar a polícia. Aí eu peguei o telefone, só que eu liguei para a gerente de Santo André para tentar resolver lá, para ela tentar falar com ele. E por fim eu descobri que ele nem gerente era, ele estava fingindo que era gerente. Aí veio a gerente, conversou comigo, aí fiquei mais calma e tudo mais. Aí eu falei assim, mas depois que passou assim, umas 3, 4 horas, eu falei, misericórdia, eu não precisava ter feito isso, porque era só R$ 50, eu podia ter evitado, podia ter sido humilde, e a vontade na hora era de que eles trocassem, né? Porque com certeza eles tinham ali, mas eles falaram que a loja não permite. E aí depois eu falando para o Jefferson, aí ele pegou assim o cinto e falou, só isso aqui? Ah, imagina, nem precisa de trocar. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu li isso daqui, hoje aí eu lembrei do bolo da cinta. Eu falei, que vergonha. É só vergonha, viu? Misericórdia. Então você teve a lição aplicada e depois a teórica, né? Misericórdia. Foi. Eu falei, só Jesus, que vergonha. Assim, acho que o que ninguém nem pecaria, eu pequei, né? Porque um cinto desse e um pedaço de bolo que eu fiquei triste. Então a gente precisa... Nem fala, Hiroko, porque quando a gente acha que não vai pecar, minha irmã, é ali que a gente peca mesmo. Vai, né? A gente acha que é humilde, mas na hora que a gente vai ver... Só Jesus. Só Jesus. A gente precisa realmente vigiar, né? E às vezes a gente pensa assim, se a gente não fica esperta numa dessas, às vezes a gente está dando um mau testemunho, né? Essa falta de domínio próprio que muitas vezes nos leva a pecar. A gente dá risada, mas na verdade a gente tinha que chorar, né? A gente parar e pensar, a gente tinha que chorar. Nossa, como que eu consegui, Deus? E aí a gente vê a misericórdia de Deus, aí a gente vê a graça de Deus, aí a gente vê a justificação de Deus, porque se fosse pagar pelo nosso erro, a coisa ia ser pior. E aí a gente vê realmente como Deus nos ama. Né? Então a gente vai aplicando, assim. Eu lembro quando a gente fazia a aula de autoconfrontação, normalmente aquilo que a gente aprendia na semana, e tinha alguma coisa que eu tinha que aplicar, era batata ali, ó. Eu ficava até com medo. Falei, meu Deus do céu, qual que é o capítulo essa semana? Porque o que vem essa semana, né? E às vezes vem ao contrário. Às vezes vem o problema e vem a teoria depois para a gente aprender. Então, por isso que a gente precisa ficar bem esperta mesmo com essa relação. E os livros, eu acho que a gente tem... Deus tem direcionado muito essa questão, que a gente, graças a Deus, temos conseguido crescer e muitas vezes a gente precisa estar aplicando aquilo que a gente tem aprendido. E esse que é o grande diferencial. A gente viu ontem no culto a Aline falando assim, depois que a gente aprendeu lá com a mulher segundo o coração de Deus, agora, primeira obrigação, cama arrumada. Né? A gente lembra que a gente vai ticando, né, as nossas obrigações, cama arrumada, cama arrumada. E eu falo assim, eu tenho esse toque que eu levanto da cama, eu já vou arrumando a cama. Então, até eu chegar ao banheiro, eu já arrumei a cama, assim, sabe? Primeira função está pronta. Falta só 3.955 para fazer, mas a 1 já foi. Ô, Cris, então, a gente vai aplicando. Eu posso falar um negócio rapidinho. Não é nem em relação ao livro, mas tem a ver com humildade. Teve uma vez também que o Rafael pregou, foi em 2018, acredito. Aí eu estava indo trabalhar, não, foi na segunda que isso aconteceu, só que ele pregou no domingo, aí ele falou sobre ética cristã. E aí sempre as pessoas falavam assim para mim, você é muito ética na empresa, né? Você não faz isso, não faz aquilo. Só que eu falei assim, nossa, baseado na ética cristã, falta muita coisa ainda para você ser uma pessoa ética. Ser baseado pela ética
em relação às pessoas é uma coisa, agora, de acordo com a Bíblia, é outra, né? Aí eu lembro que ele falou tudo aquilo, aí ele falou assim, ó, faça um propósito com Deus, de a partir de hoje você ter ética cristã, né? Mesmo se alguém vir te afrontar. E eu tinha um problema de as pessoas afrontar no trem, né? Sempre tem uma pessoa alta folgada que pega o negócio que dá para a gente segurar lá o apoio, e aí não deixa a gente segurar, né? Aí eu falei assim, o que eu vou fazer hoje? Misericórdia. Eu falei, Senhor, me abençoa essa semana. E eu fui toda feliz na segunda-feira, aí lá dentro do metrô, aí me acontece isso. Era não era nem tão alto, era mais alto que eu. E ele pegou e não deixava segurar. Aí eu fiquei caindo para lá e para cá, né? Aí eu sei que, sabe o que eu fiz? Pedi a misericórdia de Deus. Eu fiquei chorando, chorei até sair do metrô, fui trabalhar e chorei mais 3 horas, aí ninguém entendia o que estava acontecendo. A pessoa, o que aconteceu? Eu falei, nada, eu estou matando minha carne desde o metrô, deixa isso que vai passar uma hora. Mas eu chorava de soluçar, porque a vontade era de enfrentar aquele homem, botar ele no lugarzinho dele, com palavras, mas botar ele no lugarzinho dele. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Primeiro que eu não tenho que pôr ele no lugar dele. E segundo, que eu fiz um propósito com Deus, então agora aguenta, né? E foi bem isso. E a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Porque quando a gente deixa a carne falar mais alto, a gente, errei, pequei, agora já foi, agora aí. Vamos lá. Muito bom. Vamos orar, então, para encerrar. Que a nossa oração seja agradecendo sempre a vida abundante que Cristo nos dá, que Ele nos ajude a cada dia ser mais graciosa com aqueles que nos rodeiam. Amém. Que Deus nos ajude a agirmos com humildade e generosidade com o próximo e que nós possamos demonstrar gratidão pela graça, tão maravilhosa graça, que Ele nos trata e que Ele derrama sobre nós, que é a superabundante graça de Deus. Vamos orar, então? Berê, pode orar para nós, por favor? Ô, Cris. Oi. Posso pedir oração? Pode. Eu queria pedir oração pelo meu pai. Ele está em viagem, saiu da Bahia hoje, vai vir aqui para São Paulo. Agora, em outubro, vai fazer 1 ano que ele fez a cirurgia, aí tem que fazer todos os exames, né? Endoscopia, tomografia, esses exames. Então, quero pedir pela viagem dele, pelos exames que ele vai fazer segunda-feira, que a gente sabe que, assim, toda vez que vai fazer um exame, nosso coração dá uma acelerada, né? Que nós possamos estar confiando, que eu creio que foi Deus que operou meu pai, né? E tenho certeza que vai dar tudo bem e que ele venha em segurança para cá. Sim. Mais alguém quer pedir? Estou sentindo falta da Ana hoje, que a Ana nunca falta, pela primeira vez ela falta. Eu quero pedir oração pela Júlia, que ela teve um mal-estar ontem, foi para no hospital, né? Aí o médico fizeram um eletro e deu um probleminha lá. Aí fizeram o teste da Covid, que ela já teve Covid, mas eles desconfiaram que é Covid também. Aí ela está com muita coisa, com dor, com a cabeça, deu febre, e ela hoje está em casa, né? Que eles assim, uma hora por ela. A bichinha está trabalhando, fazendo estágio, né? Fazendo faculdade, numa correria. Eu acho que é estresse, eu acho. Pode ser. Oremos, então. Santo e eterno Deus, nós agradecemos, Pai. Nós agradecemos por esse estudo e nós agradecemos porque a sua graça e a sua misericórdia, Senhor, tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. O Santo Espírito, Senhor, esteja conosco, esteja nos capacitando e que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia estar refletindo a tua luz, Senhor. Amém, Quero Jesus. colocar no teu altar também, Senhor Deus, a viagem do pai da Val, os exames que ele vai fazer, que o Senhor esteja trazendo ele na tua santa paz, que o Senhor esteja com os teus anjos acampados, Senhor, e que traga ele, Senhor Deus, em segurança, e que os exames aqui, Senhor Deus, também deem tudo certo, Pai. Visita Amém. a Júlia, Senhor, esse problema que ela tem, renova, Senhor Deus, as forças dela, cuida dela, Pai. Vá de encontro a cada irmã aqui presente, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos capacitando, Senhor. Visita Amém. aquelas que não puderam, em especial nós lembramos da Ana, que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando a cada irmã e auxiliando em cada necessidade, Pai. Obrigada Amém, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai.
Nos dá uma noite em Amém. paz na tua presença, e por tudo nós te louvamos e te agradecemos. E pedimos no nome do teu santo filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Muito Boa obrigada por noite. elas estarem aí. E daqui 15 dias estaremos